filhos, meu Senhor. Ó Deus, vai tirando, Deus, todo engarrafamento, Deus, todo laço, toda corrente, meu Senhor. Ó Deus amado, que os seus filhos, meu Pai, possam chegar, meu Pai, até o teu tempo de oração, Senhor. Ó Senhor Jesus amado, Deus querido, poderoso Deus. Deus de maravilha, santo, santo é o Senhor, poderoso Deus. Te apresento, ó Deus, os que aqui já chegaram, Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é fiel, Senhor. Deus, o Senhor é bom para conosco. Ó Senhor Jesus amado, santo, santo é o Senhor. Uns confiam no carro, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Mas nós confiamos em Ti. Ah, Jesus, nós fazemos menção do Teu nome, Senhor. Ó Senhor Jesus amado, que assim, ó Deus, tudo que vão correr, meu Pai, seja para glória e honra do Teu nome, ó Deus. Ó santo, santo é o Senhor. Poderoso Deus, Deus de maravilha, Deus, neste dia de hoje, ó Deus, te apresento, ó Deus, a Deus do nosso pastor, Deus, continua tão somente no controle, Pai. Ó Deus amado, os diáconos, meu Pai, presbíteros, suas famílias, ó Deus, diaconisa, Deus, esteja tão somente no controle, Senhor. Meu Deus amado, Deus querido, diante de Ti, ó Deus, eu te apresento esta nação, presidente, meu Senhor e meu Deus, na certeza, ó Deus, do Teu operar, do Teu agir, Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, Deus, santo, santo é o Senhor. Apresento diante de Ti todas as profissões, meu Pai. Deus, apresento diante de Ti, meu Pai, as famílias, meu Senhor. Deus, muitas famílias, Deus, hoje choram, meu Senhor. Mas, Deus, que ela venha encontrar o consolo em Jesus Cristo, meu Pai. É o Senhor, meu Pai, que nos consola, Senhor. Ó Senhor Jesus amado, diante de Ti, ó Deus, apresento, meu Pai, os hospitais, meu Pai. Deus, todos, meu Senhor, que ali trabalham, meu Senhor. Deus, te apresenta aquele, ó Deus, que passou por um procedimento cirúrgico, meu Pai, está em recuperação. Aquele, meu Pai, que ainda está aguardando, Senhor. Ó Deus amado, que já está passando neste dia de hoje. Ó Senhor Jesus amado, Deus querido, santo, santo é o Senhor. Poderoso Deus, Deus de maravilha, Deus de honra, Deus de glória, louvor e majestade. Ó Senhor, diante de Ti, ó Deus, apresenta as crianças desta nação, Senhor, destas nações. Sabemos, ó Deus, que muitas crianças, meu Senhor, ó Deus, têm sofrido, Deus, mas Deus amado, Deus querido, apresento diante de Ti, meu Pai, na certeza do Teu operar. Só o Senhor é Deus, Deus de maravilha, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa passar, meu Pai, neste dia de hoje, ó Deus. Ó Deus amado, consolando, fortalecendo, meu Pai. Ó Deus amado, Deus querido. Santo, santo é o Senhor, poderoso Deus. Deus de maravilha. Ó Santo Deus. Aleluia. Glórias e glórias te damos, Senhor. Poderoso Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Salve a igreja amada com graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Eu deixei aqui em Salmo 20. Salmo 20, a partir do 7. Só vou ler o versículo. Uns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, do nosso Senhor Deus. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós confiamos tão somente no Senhor. Esperamos e aguardamos no Senhor. Porque do Senhor vem a nossa força, o nosso socorro bem presente, vem somente do Senhor. Por isso que nós confiamos tão somente nele. A nossa esperança se renova todos os dias. A nossa esperança se renova todos os dias. Porque nós confiamos em um Deus vivo, em um Deus que se faz presente. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glórias e glórias te damos.
santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, aleluia. Rei dos reis e Senhor, te adoramos, Senhor. Ai, Jesus, te adoramos, Senhor, porque o Senhor é Deus. Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Ai, Jesus, o Senhor é Deus de poder. Deus amado, Deus querido, santo, santo é o Senhor. Oh, louvado e agradecido seja o Senhor. Oh, Deus amado, Deus de poder. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Te adoramos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor se faz presente no nosso meio. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado. Sabemos que o Senhor é Deus. Continua não somente, ó Deus, no controle, Senhor. Deus, a nossa única intenção, meu Pai, é te adorar, é te louvar. É dizer que somos gratos ao Senhor. É dizer, ó Deus, quanto precisamos de Ti, Senhor. Oh, Jesus, continua no controle, Senhor. Continua falando, Deus. Continua despertando, Deus. Continua renovando, Senhor. Oh, Jesus amado, Deus querido. Soberano Deus, Deus maravilha. Santo, santo é o Senhor, poderoso Deus. Aleluia. Glórias e glórias te damos, ó Deus. Oh, santo, santo é o Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Glórias e glórias te damos, ó Deus. Porque é o Senhor. Ai, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glórias e glórias e glórias seja dada ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus amado, Deus querido. Ah, Jesus. Presente diante de Ti, ó Deus. Aquele, ó Deus, que se encontra, ó Deus, em aflição, em tristeza, meu Pai. Em medo, meu Senhor e meu Deus. Oh Deus, tenha misericórdia destas vidas, meu Senhor. Oh Deus, que essas vidas, meu Pai, venham se voltar para Ti. Venham ser despertadas nesta manhã. A estar, meu Pai, se voltando para Ti, confiando tão somente em Ti, esperando tão somente em Ti, Senhor. Só no Senhor vem a paz. Jesus, Deus amado, Deus querido, muitas se encontram, meu Pai, em desespero, mas porque ainda não conheceu um Deus verdadeiro, um Deus que salva, que cura, que liberta, que traz a paz. Oh, Jesus, o Senhor é a nossa paz. Oh, Jesus, o Senhor é a nossa paz. Aleluia. E podemos deixar fluir essa paz que vem de Cristo Jesus. Oh, santo, santo é o Senhor. Poderoso Deus. Aleluia. Glórias e glórias te damos, ó Deus. Na certeza do Teu operar, na certeza do Teu agir, Senhor. Oh, Jesus.
variação de pensamento. Oh, Jesus. Não tem variação de pensamento. Continua sempre firme e forte. Independente do que venha acontecer. Mas sempre olhando para o alto, que é Jesus. Olhando para a frente. Aguardando tão somente no Senhor. Esperando no Senhor. Que é o nosso Deus. Oh, Santo, Santo é o Senhor. Poderoso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor. Glórias e glórias te damos, ó Deus. Porque o Senhor é fiel. O Senhor é bom. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto, aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, aleluia. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, oh Deus. Santo, Santo é o Senhor. Senhor, com a tua infinita bondade. Aleluia. Tu és soberano, Deus. Ah, Jesus. O Senhor se importa com cada um de nós. Aleluia. Glórias e glórias te damos. Porque somos especiais. Porque temos um Deus que é dono do ouro e da prata. Um Deus que tudo pode. Um Deus soberano. Um Deus maravilhoso. Ah, Jesus. Os pássaros, as plantas, louva e engrandece teu nome. Aleluia. O dia faz menção do teu nome. Aleluia. E nós, Senhor, nós também te louvamos. Nós também somos gratos ao Senhor, porque nós podemos reconhecer que nós acordamos, porque o Senhor nos despertou. Aleluia. Nós somos gratos ao Senhor, porque nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor é o nosso ar. O Senhor é a nossa vida, Senhor. Aleluia. Somos gratos ao Senhor, porque reconhecemos em Ti, Senhor. Aleluia. Glórias e glórias te damos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias e glórias seja dada ao Senhor, o único, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Aleluia. O único que é digno
tiramos o louvor de adoração, de agradecimento. Somente a Ti, Santo, Santo é o Senhor. O Senhor é nosso Deus. Oh, aleluia. Santo, 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 Santo é o Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, Santo. Aleluia. Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade, somente do nosso Deus. Pastor Lucas, agradeço a riquíssima oportunidade, por Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Salve do meu Pai, Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos continuar aquele estudo. Na verdade, falamos sobre a história da Igreja Batista. E a gente já falou a história do surgimento da Igreja Batista. A gente falou como começou a Igreja Batista, o porquê do nome, né? Mas agora nós vamos entrar na nossa convenção e falar um pouco da história da igreja, né? A missionária Batista, que foi da onde a gente também veio, né? Aqui é a história da Igreja Batista Evangélica Missionária Nova Esperança, da Convenção Batista Missionária do Brasil, né? Quando surgiu a Igreja Batista Evangélica Missionária Nova Esperança e a Convenção da Igreja Batista Missionária do Brasil, né? E a convenção do pastor Valdomiro, que é conhecido, quando ele iniciou. A gente vai colocar um pouco da autobiografia do pastor Valdomiro, porque dentro da biografia dele fala do surgimento da Igreja Evangélica Batista Missionária Nova Esperança e fala da convenção, né? E no caso dele foi o fundador. Amém? Pode passar. Eu vou adiantar porque o horário você já está bem adiantado. A história, como eu falei, a autobiografia de pastor Valdomiro. Ele nasceu em 21 de abril de 1932 na cidade de Pombal, interior do estado da Paraíba, filho de Luiz Antônio de Souza em memória e de Dona Célia Almeida de Souza, até os meus 10 anos residindo no estado da Paraíba. Pode passar. Em 1942, meus pais mudaram esse estado de onde residimos por mais 2 anos e logo após transferimos para o estado do Maranhão, onde iniciei os meus estudos, num lugarejo chamado Baixão Grande, município de São Domingos de São José Feio. Dali saí para estudar na cidade de Carolina, extremo Goiás. Cheguei nessa cidade dia 1º de janeiro de 1950. Passei 5 anos ali, onde fiz o curso primário, as 2 primeiras séries do ginásio, paralelamente fazendo no Instituto Teológico Batista de Carolina. O curso básico, ou seja, graduado em Teologia, concluído no final de 1954, me transferi para a capital maranhense, São Luís, onde concluí o ginásio, fiz também o científico e comecei a trabalhar numa pequena congregação da Igreja Batista de São Luís, no bairro do João Paulo, isto em outubro de 1954. Pode passar. Essa pequena congregação cresceu com o meu trabalho debaixo da graça e misericórdia de Deus, sendo em julho, né? Parece que sendo de maio de 1957, organizada a segunda Igreja Batista de São Luís, na Rua da Vitória, número 3, João Paulo, onde continua até hoje. Ao deixar o pastorado daquela igreja, ela estava com 450 membros. Fui consagrado ao Santo Ministério. Após trabalhar 3 anos como evangelista em 25 de julho de 1957, a pedido dessa igreja, casei-me com Arzeile Oliveira de Souza, carioca, em 21 de janeiro de 1961, de Elance, né? Tivemos 3 filhos, Jonas Eduardo Oliveira de Souza, residindo hoje nos Estados Unidos, em Nova Jersey, Gerson Oliveira de Souza, hoje casado, residindo aqui em Salvador, e Gilson Sérgio Oliveira de Souza, ainda solteiro, residindo aqui em Salvador. Pode passar.
Em São Luís do Maranhão, eu organizei mais 2 igrejas, a Igreja Batista Central e a Igreja Batista Nova Canaã, no bairro Manil, em 1963. Em 1964, viajei para residir em Recife, com a finalidade de fazer um seminário teológico do norte do Brasil, o curso de bacharelado em teologia, e pastorei ao mesmo tempo a Igreja Batista de Alagados, na capital pernambucana, de 1964 a 1968. Fiz também o curso de equivalência de teologia à filosofia na Universidade Católica de Pernambuco, em 1972, podendo assim lecionar nos colégios. Pode passar. No final de 1968, em 6 de dezembro, por chamado de Deus, transferi-me para Salvador, Bahia, para pastorear a Igreja Batista dos Mares, que é aí que começa, a nossa história. Pastoreei essa igreja por 7 anos e 7 meses. Neste período, o Senhor chamou a Glória, minha esposa, Arzelina Oliveira, de Souza, em 21 de abril de 1977. Foi um grande golpe duro de suportar. Mas a graça divina esteve comigo, aleluia. Em julho de 1976, deixei a Igreja Batista dos Mares e fui abrir um novo trabalho no bairro do Uruguai, em Salvador, com 150 pessoas, que, orientadas por Deus, diante de certas circunstâncias, tiveram que deixar comigo a Igreja Batista dos Mares. A história do batismo que eles tiveram. Fundamos a Igreja Batista Nova Esperança, sediada na rua 6 de janeiro, número 6 do lugar, em Salvador, Bahia, em 27 de julho de 1976. Aí começa a nossa história, a história da convenção, da onde a gente veio, da onde a gente participa também, participou. Então começou aí, o pastor Miguel, ele também ia para a convenção, estava na convenção. Pode passar. Hoje, com 1.400 membros, tendo sido organizadas 38 igrejas filhas nestes 20 anos no solo baiano e em outros estados. Construímos um templo com capacidade para 1.000 pessoas assentadas e já está pequeno, aleluia. Fundamos em 1982 o Seminário Teológico Boas Novas, o qual funciona nas dependências do nosso tempo, já tendo formado muitas turmas. Com o curso graduado em teologia, eu sou o seu diretor desde seu início. Atualmente temos cerca de 35 alunos. Pode passar. Em 1979, fundamos a ACEBAG, Associação Evangélica Batista Missionária da Esperança, que prosseguiu até 1987, quando organizamos em convenção. Aí que começa a convenção, que é a atual Convenção Batista Missionária do Brasil, a qual sou o seu fundador, presidente e apóstolo. Hoje a CBMB já está em 11 estados do Brasil, em 172 igrejas, com 172 igrejas e congregações. Casei-me em segunda núpcias com a missionária Jocumbeira Jandira Lacerda de Souza, mineira, em 7 de janeiro de 1978. Dessa união nasceram 2 lindas filhas, Karine Cristina Lacerda de Souza e Caroline Lacerda de Souza. Pode passar. Foi também contemplado pela Câmara de Vereadores de Salvador em 12 de abril de 1996, recebendo o título de cidadão de Salvador. Esse título de cidadão de Salvador ele é dado a quem não é de Salvador, por isso que é o título de cidadão de Salvador. É mais para pessoas que fazem algum trabalho social aqui na cidade e é reconhecido, e aí o prefeito ele dá esse título de cidadão. Conforme anexo na página do legislativo, viagens pela graça e bondade de Deus, tive o privilégio de ir a Israel e passar por todas as cidades da chamada Terra Santa. Em fevereiro de 1973, também fui à Europa, visitando e conhecendo 8 países: Portugal, Espanha, França, Itália, Inglaterra, Alemanha, Suíça e Grécia. E fui também à Argentina. E
e recente aos Estados Unidos da América do Norte. Pode passar. Hoje, com 65 anos, dou o meu tempo integral à igreja, ao seminário, à convenção e à minha querida família, a qual amo de todo o meu coração. Viajo 2 a 3 vezes por mês a serviço da convenção e só tenho um dia de descanso, que é segunda-feira. Quero viver ainda os anos que o meu Senhor permitir para trabalhar, pois ainda há muito a realizar para a honra e glória de Deus. E quero trabalhar mais ainda para o meu Senhor. Aleluia. Salvador, 13 de maio de 1997. Valdomiro Luiz de Souza, pastor e apóstolo em memória. Aí a história do pastor Valdomiro, da convenção, fundador da convenção, o fundador da Igreja Batista Evangélica Nova Esperança, né? Missionária Nova Esperança, e da Convenção Batista Missionária do Brasil. Ele já é falecido, né? Mas a história dele nos mostra como começou a nossa convenção, como começou a igreja. E ele saiu da Igreja dos Mares, teve que sair, né, por causa da situação do batismo que eles receberam. Então eles precisaram sair, porque existe ainda, e naquela época existia mais igrejas tradicionais que não aceitavam ainda as manifestações do Espírito, os dons do Espírito. Então eles tiveram que sair. Pode passar. Tem uma declaração de fé que a convenção ela colocou para a gente saber qual é a crença que nós temos, né? Qual é a crença que eles têm como convenção, como igreja batista. Aí ele fala, declaração de fé das igrejas batistas, da Convenção Batista Missionária do Brasil. Das Escrituras. Cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados, que é o tesouro perfeito de instrução celestial. Tendo Deus por seu verdadeiro autor, que tem por objetivo a salvação dos homens, que o seu conteúdo é a verdade, sem qualquer erro, que revela os princípios pelos quais Deus nos julgará, e por isso é e continuará sendo até o fim do mundo, o verdadeiro centro da união cristã e padrão supremo pelo qual toda a conduta, credos e opiniões dos homens devem ser julgados. Aqui existem os livros, né, para a base dessa declaração de fé, mas ainda tem outras, pode passar. Do verdadeiro Deus, cremos que há somente um Deus vivo e verdadeiro, Espírito infinito e inteligente, cujo nome é Jeová, Criador e Senhor supremo dos céus e da terra, indizivelmente glorioso em santidade, e é digno de toda a honra, confiança e amor, e na unidade divina há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em todas as perfeições divinas e que executam ofícios distintos, mas harmônicos na grande obra da redenção. Do Espírito Santo, cremos que o Espírito Santo é Espírito de Deus. Ele inspirou homens santos na antiguidade para escrever as Escrituras, capacita homens através da iluminação a compreender a verdade, exalta a Cristo, convence do pecado, da justiça e do juízo, atrai homens a um Salvador e efetua a regeneração, cultiva o caráter cristão, conforta os crentes e concede os dons espirituais pelos quais eles servem a Deus através de sua igreja, seja o salvo para o dia da redenção, sela o salvo para o dia da redenção final. A presença dele no cristão é a segurança de Deus para trazer a salva plenitude da estatura de Cristo. Ele ilumina e reveste de poder, batismo do Espírito Santo, o crente e a igreja para adoração, evangelismo e serviço. Pode passar. Da queda do homem, cremos que o homem foi criado em santidade, sob a autoridade da lei do seu Criador, mas caiu nesse estado santo e feliz, por transgressão voluntária, em consequência da qual toda a humanidade tornou-se pecadora, não por constrangimento, mas por livre escolha, sendo por natureza destituída completamente daquela santidade que a lei de Deus requer, e positivamente inclinada à prática do mal, estando sem defesa, sem exclusa,
condenada com justiça à ruína eterna. Pode passar. No meio da salvação, cremos que a salvação dos pecadores é inteiramente de graça, pela mediação do Filho de Deus, o qual, segundo o desígnio do Pai, assumiu livremente nossa natureza, mas sem pecado, honrou a lei divina pela sua obediência pessoal e por sua morte realizou completa expiação dos nossos pecados, que, tendo ressurgido dos mortos, está agora entronizado nos céus, e que, unido em sua maravilhosa pessoa, a mais terna simpatia com perfeição divina, está completamente capacitado para ser o Salvador adequado, compassivo e todo suficiente dos homens. Pode passar. Da justificação. Cremos que a grande bênção do Evangelho, que em Cristo assegura aos que nele creem, é a justificação que inclui o perdão dos pecados e a promessa da vida eterna, baseada nos princípios da justiça, que é conferida não em consideração de quaisquer obras justas que tenhamos feito, mas exclusivamente pela fé no Santo Redentor. Em virtude dessa fé, a perfeita justiça de Cristo é livremente imputada por Deus, e ela nos leva ao estado da mais abençoada paz e favor que nos assegura todas as outras bênçãos necessárias para o tempo e a eternidade. Pode passar. Da gratuidade da salvação. Cremos que as bênçãos da salvação cabem gratuitamente a todos por meio do Evangelho, que é dever imediato de todos os aceitáveis com fé e obediência, cordial e penitente, nada impede a salvação. Ainda mesmo no mais pecador da terra, senão sua perversidade inerente à voluntária rejeição do Evangelho, a qual agrava a sua condenação. Pode passar. Da graça da regeneração. Cremos que os pecadores, para serem salvos, precisam ser regenerados, isto é, nascer de novo. E a regeneração consiste na outorgar de uma santa disposição. A mente é que isso se efetua pelo poder do Espírito Santo de um modo que transcende a nossa compreensão em conexidade com a verdade divina, de maneira a assegurarmos nossa obediência voluntária ao Evangelho. Que a evidência da regeneração transparece nos frutos santos do arrependimento, da fé e em novidade de vida. Pode passar. Do arrependimento e da fé. Cremos que o arrependimento e a fé são deveres sagrados e também graças inseparáveis, originadas em nossas almas pelo Espírito regenerador de Deus. E sendo por essas graças convencidos profundamente de nossa culpa, perigo e incapacidade, bem como do caminho da salvação por Cristo, voltamos para Deus com sincera contrição, confissão e súplica por misericórdia, recebendo ao mesmo tempo de coração e Senhor Jesus Cristo como nosso profeta, sacerdote e rei, e confiando somente nele como único e autossuficiente Salvador. Pode passar. Do propósito da graça de Deus, queremos que a eleição é o eterno propósito de Deus, segundo o qual ele gratuitamente regenera, santifica e salva pecadores. E esse propósito sendo perfeitamente concetâneo com o livre-arbítrio do homem, compreende todos os meios que concorrem para esse fim, que é a gloriosa manifestação da soberana vontade de Deus, que é infinitamente livre, sábia, santa e imutável, que exclui integramente a jactância e promove a humildade, uma boa oração, o louvor, a confiança em Deus, bem como a imitação ativa de sua livre misericórdia, que encoraja o uso dos meios de santificação no grau mais elevado e pode ser verificada por seus efeitos em todos aqueles que realmente creem no Evangelho, que é o fundamento de segurança cristã, e que o verificá-la a respeito de nós mesmos exige
que merece a nossa maior diligência. Amém. Pode passar. Da santificação. Cremos que a santificação é um processo pelo qual, de acordo com a vontade de Deus, somos feitos participantes de sua santidade, que é uma obra progressiva que se inicia na regeneração, que é continuada nos corações dos crentes pela presença do Espírito Santo, o confirmador e confortador, no uso contínuo dos meios indicados, especialmente a palavra de Deus, o exame próprio, a renúncia, a vigilância e a oração. Pode passar. Da perseverança dos santos. Cremos que só são crentes verdadeiros aqueles que perseveram até o fim. E a sua ligação perseverante com Cristo é o grande sinal que os distingue dos que professam superficialmente, que uma providência especial vela pelo seu bem-estar, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Pode passar. Da harmonia entre a lei e o Evangelho. Cremos que a lei de Deus é a regra eterna e imutável do seu governo moral, que é santa, justa e é boa, e que a incapacidade atribuída pelas Escrituras ao homem decaído para cumprir os seus preceitos deriva inteiramente do amor que ele tem pelo pecado. E um dos grandes objetivos do Evangelho e dos meios da graça relacionados com o estabelecimento da igreja visível é o de libertar os homens do pecado e restaurá-los através de um mediador a obediência sincera à santa lei. Pode passar. No sábado cristão, cremos que o primeiro dia da semana, domingo, é o dia do Senhor, ou sábado cristão, e que deve ser consagrado a propósitos religiosos, com obsessão de todo o trabalho secular e recreações mundanas, e pela observância piedosa de todos os meios de graça, quer privados, quer públicos, e também pela preparação para aquele repouso que resta para o povo de Deus. Aqui é interessante, quando eles falam sábado cristão, que para a gente é separado do domingo. Ele fala que é um dia que a gente deve dedicar ao Senhor, é um dia que a gente deve deixar especialmente para o Senhor. Claro que tem pessoas que têm que trabalhar nesse dia, mas aquelas pessoas que não trabalham, elas têm que aproveitar esse dia para participar da obra, para se envolver. Na verdade, era para ser um dia de escola dominical, tarde evangelismo e noite culto, era para ser todo dia na igreja. Era para a gente estar participando, fazendo a obra. É um dia mesmo que a gente devia separar para Deus. Não porque a gente tem que ter a tradição do judeu, não, mas porque a gente tem que ter um dia separado para Deus. É a nossa primícia, é o primeiro dia da semana, é a sua dedicação para Deus, é a sua consagração para Deus. Algumas pessoas elas preferem ir para a praia, preferem ir para shopping, e elas desprezam a obra de Deus, desprezam a casa de Deus. Ela não tem essa consideração pelas coisas de Deus, porque elas consideram que o seu prazer é muito mais importante do que Deus. Mas se a gente for olhar, Deus ele nos dá tudo. Deus nos dá condição, Deus nos dá graça, Deus nos dá força. Imagine se Deus cobrasse por tudo isso que a gente recebe, né? Aí a gente ia dizer que Deus é injusto, mas Deus, ele na sua santa sabedoria, bondade, graça, fidelidade, ele olha para a gente e diz: olha, eu amo os que me amam, os que me buscam me acharão. Ele está falando daquele que me busca. Aqueles que não buscam, meu irmão, infelizmente Deus, ele vai ter a misericórdia dele, mas ele vai usar, ele vai capacitar aqueles que buscam, aqueles que querem, aqueles que se entregam. É esse que Deus vai capacitar, é esse que Deus vai usar, é esse que Deus vai encher. Mas aqueles que fazem pouco caso das coisas de Deus, infelizmente, eles também não vão ter muito, não vão receber muito de Deus. É como aquele homem que ele pegou o seu talento e ele escondeu na terra, e ele disse: olha, eu vou esconder, porque eu não quero perder, eu quero deixar ali, porque o meu Senhor vai voltar e eu tenho que dar a ele. E aí o Senhor volta e diz: olha, servo injusto e infiel, se você sabia que eu ia voltar, você sabia que eu ia querer os juros, por que não trabalhou, né? Por que não fez a obra, por que não se envolveu? E ele achou que ele estava bem, que ele estava ótimo. Então isso é a ilusão que o inimigo ele coloca nos corações, né?
Por isso que nós temos que ter um cuidado. Nós trabalhamos toda semana. Se no domingo nós temos que estar na casa de Deus, se não estamos trabalhando e podemos estar na casa do Senhor, por que não estar na casa do Senhor? Por que não servir ao nosso Senhor? Por que não estar adorando ao nosso Senhor? É uma reflexão para a nossa vida, né? Pode passar. Do governo civil, cremos que o governo civil é de ordenação divina para os interesses e a boa ordem da sociedade humana, e que os magistrados devem ser objeto de nossas orações, bem como devem ser conscientemente honrados e obedecidos, exceto exclusivamente nas coisas que se opõem à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único Senhor da consciência e príncipe dos reis da terra. Pode passar. Dos justos e dos ímpios, cremos que há uma diferença radical e essencial entre os justos e os ímpios, e somente aqueles que pela fé são justificados em nome do Senhor Jesus e santificados pelo Espírito de nosso Deus, são verdadeiramente justos à face de Deus, enquanto que todos aqueles que continuam na impenitência e na incredulidade são ímpios aos seus olhos e se encontram sob a maldição. E essa distinção permanece entre os homens, quer na morte, quer após a morte. Pode passar. Do mundo vindouro, cremos que se aproxima o fim do mundo, que no último dia Cristo descerá dos céus e levantará os mortos do túmulo para a recompensa final, que ocorrerá então uma solene separação, que os ímpios serão entregues à punição, ao punimento sem fim, e os justos à bem-aventurança para sempre. E que esse julgamento, baseado nos princípios da justiça, determinará o estado final dos homens no céu ou no inferno. Pode passar. Porque o credo, né? O que é o credo? Lá no século 300, no ano 3, né, depois de Cristo, no século 3 depois de Cristo, foi quando teve os concílios, como começou a surgir heresias. A igreja daquela época, que ainda não era igreja católica, ela começou a reagir a isso. Ela tinha que botar o seu credo, que era a crença oficial da igreja. Qual era a crença? Porque estavam surgindo muitas crenças. Naquela época já surgiam crenças que diziam que Jesus ele não era Deus, ele era um homem que foi iluminado por Deus. Já tinha outras crenças que diziam que Jesus era totalmente Deus, ele não tinha nada de homem. Ou seja, então foi surgindo muitas crenças. E eles criou o credo, e o credo era isso, é você dizer quais são as crenças, todos os fundamentos, todos os princípios da sua fé. Por isso que tudo aqui que eu trouxe é o que a Igreja Batista ela colocou como credo da Igreja Batista Nova Esperança. Tudo que nós cremos, se você ler tudo, você vai saber o que ele crê. Como a Igreja Quadrangular, ela bota aqueles 4 símbolos, né? Por quê? Porque são coisas que eles creem, é o credo deles, é a crença deles. Ele crê no batismo do Espírito Santo, ele crê que Jesus vai voltar. Então, é o credo. Já tem igrejas que ele não crê que Jesus vai voltar para a terra para buscar a sua igreja. Tem outros que já crê que vai ser direto o juízo. Então, tem pessoas que têm crenças diferentes. Por isso que é necessário fazer o credo. Qual é a sua fé? Se alguém chega aqui hoje em outra igreja, olha, eu quero congregar nessa igreja, mas eu quero entender qual é o seu credo, qual é a sua crença, qual é a crença dessa igreja. Aí a gente vai ter que pegar tudo isso aqui e mostrar para ela ler, meditar em todas essas partes para ela entender o que é que nós cremos na palavra, fundamentado na palavra de Deus. Tanto que tem uns versículos embaixo informando para a gente. A igreja, como eu falei no século 3 depois de Cristo, ela começou a estabelecer esse credo. E aí se tornou o credo oficial da igreja. Não esse aqui da Igreja Batista, porque naquela época o credo era totalmente diferente desse. Com o tempo foi se mudando o credo. Depois a Igreja Católica, né, se torna a Igreja Católica. Existia a Igreja Católica, mas existia já naquele tempo outras igrejas. Não que ela tinha nome de igreja, mas ela tinha um nome de tipo o seu fundador, aquela pessoa que tinha uma visão diferente. Ele fazia o quê? Os seguidores dele seguiam ele conforme aquela visão. Os anabatistas, como eu falei na semana passada, eles já vinham há muitos anos também. Eles não aceitavam a igreja católica
Então eles faziam o quê? Eles se separavam e iam para outros lugares. Naquela época existia também os monastérios, mas não ainda da Igreja Católica. Eram pessoas que não aceitavam mais aquela riqueza, porque quando a igreja se juntou a Constantino no Estado, a igreja ficou mais rica, né? Cresceu. Então essas pessoas não aceitavam, elas achavam que eles tinham que ser pobres, eles tinham que ficar num lugar deserto, só se sacrificando, buscando a Deus. Aí eles se separam da igreja. Então já existia vários segmentos, né? E isso aí muitos vieram até hoje desses segmentos. Então a igreja teve que criar um credo. Olha, nós temos essa fé, nós temos isso. Aí que depois, com o tempo, foi se criando o quê? A perseguição, porque o que não seguia o credo deles, eles não aceitavam, tinham que morrer. Isso foi o erro, né, que a igreja caiu, de querer perseguir os outros porque não aceitava, porque não estava ligado ao seu credo, à sua fé, crença, né? Mas, por isso que eu trouxe o credo da Igreja Batista, né, para a gente entender. Eu vou até pegar para ver se a gente bota no site, ou a gente bota no grupo, até para a igreja também pegar, para a igreja ler, que é importante, né? Aqui, para finalizar, aqui fala da convenção. Sobre uma breve história sobre a convenção, que é a Convenção Batista Missionária do Brasil, que é a convenção da Igreja Batista Nova Esperança, que tem várias igrejas espalhadas aqui no Brasil, né? Na década de 70, os ventos da renovação espiritual soprou em solo baiano. Nesta ocasião, vários pastores passaram por esta magnífica experiência. Entre eles o pastor Valdomiro Luiz de Souza, precursor desta obra. Naquela época, juntamente com um grupo de irmãos renovados, iniciou no bairro do Uruguai a Igreja Evangélica Batista Nova Esperança. O que aconteceu? No século 19, 21, né? Foi 1906, começou um grupo na Rua Azusa, que fala sobre os pentecostais, e começou os pentecostais a surgir algumas manifestações. Alguns criticaram como tiveram exageros, mas outros aceitaram as partes boas, despertou a igreja para os dons espirituais. E isso foi trazendo para o pessoal lá dos Estados Unidos, né? Foi trazendo para outros países, chegou no Brasil também. Nós vemos a história da Assembleia, né? Quando ela veio para o Brasil, ela começou na Igreja Batista, na Casa dos Batistas, e depois eles abriram a sua igreja, né? Então, foi se chegando, falando sobre os dons do Espírito, foi se falando sobre o batismo do Espírito, porque muitas igrejas eram tradicionais. E tradicionais por quê? Elas não aceitavam manifestações do Espírito Santo. Muitas igrejas até hoje ainda não aceitam. E ele, o pastor Valdomiro, ele teve essa experiência, quando ele contou com 150 pessoas, teve uma experiência, uma renovação espiritual, entenderam uma visão, e ele teve que sair da igreja dos mares, né? E aí, com essas 150 pessoas, ele abriu a Igreja Evangélica Batista Evangélica Missionária Nova Esperança. Por isso que ele fala, né, que houve uma renovação. Pode passar. É obra santa. Movido por corações incendiados pelo poder do Espírito Santo, esta obra avançou, abrindo novas frentes de trabalhos, posteriormente organizadas em igrejas. Com esta chama missionária no coração, o pastor Valdomiro Luiz de Souza organizou uma associação agregando as novas igrejas plantadas, a fim de cooperarem entre si para o desenvolvimento do reino. E nascida então, em 1979, a Assembleia, eu já tinha falado, né, da biografia de pastor Valdomiro. A Associação Evangélica Batista Missionária da Esperança, pode passar. Nasce a CBMB, a convenção. Em 5 de dezembro de 1987, por iniciativa dos participantes da Assembleia, organizou-se a CBMB, Convenção Batista Missionária do Brasil. O que é CBMB?
uma organização sem fim lucrativo composta de igrejas arroladas que cooperam entre si com o objetivo de expandir o reino de Deus no mundo, desenvolvendo programas nas áreas de evangelismo, missões, educação religiosa e ministerial, ação social, comunicação. Nossas estruturas, com a cooperação das igrejas arroladas, mantemos em funcionamento uma estrutura de apoio às igrejas na plantação de novas frentes de trabalho, oferecendo apoio logístico através das suas entidades auxiliares, pode passar, regionais, estabelecidas como base de apoio, Ordem Ministro Evangélico, AMD, né, Associação Nacional de Diáconos, Juventude Batista Missionária, CNAS, Cooperadoria Nacional de Ação Social, CNC, Coordenadoria Nacional de Comunicação, CNEM, Coordenadoria Nacional de Educação Ministerial, CNER, Coordenadoria Nacional de Educação Religiosa, CNMR, Coordenadoria Nacional de Missões e Evangelismo, UNMBB, União Masculina Missionária Batista do Brasil, UFMBB, União Feminina Missionária Batista do Brasil, pode passar. Visão: conquistar multidões de todas as nações, tribos, povos e línguas. Depois dessas coisas, eu olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Apocalipse 7:9. A visão da convenção, né? Foi a missão cooperar para o desenvolvimento do reino de Deus na terra, porque nós somos cooperadores de Deus, 1 Coríntios 3:9, anunciando as boas novas da salvação, como formosos prédios que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem as alegres novas de boas coisas, Romanos 10:15, pode passar. Enfim, pode passar o site da convenção, está aqui, né? O site da convenção. Tem um site também da Igreja Batista Nova Esperança que fala sobre toda a história, né? Porque a gente trouxe isso, né? Porque o pastor Miguel, ele também era de lá, ele participava na convenção, na Igreja Nova Esperança. Ele ficava lá também. E aí, na próxima semana, a gente vai contar agora a história da Igreja Batista, né? Da nossa igreja, né? A história, quando começou a nossa igreja. Vou ver se tem as fotos, né, do espaço como era, para a gente poder trazer para a gente, né? Mas o que é interessante a gente pegar aqui da história é que a igreja ela buscou o quê? Os dons espirituais, ela buscou uma vida renovada, por isso que o nome é renovada na nossa igreja, né? Porque algumas pessoas acham que renovada é você aceitar tudo. Que pode fazer de tudo. Não, renovada é em relacionar às coisas do Espírito de Deus, porque as igrejas mais antigas, elas não aceitavam ainda essas coisas relacionadas ao Espírito, aos dons, a manifestação do Espírito Santo. Eu não falo de dança nem pulo, mas manifestação do Espírito Santo. Então, as igrejas tradicionais não aceitavam isso. Então, as novas que foram tendo essa nova visão, esse entendimento, elas agora são chamadas de renovadas, né? Elas são renovadas. Então, a gente é uma igreja renovada por causa disso. E os credos, né? O credo da igreja é para que a gente tenha um fundamento da nossa fé, para que você entenda em que você está crendo, né? Qual é a nossa visão. Amém? Glória a Deus. Convidar o nosso colocar em pé, vamos estar fazendo essa oração, que hoje é a ceia, né? Aleluia. Você observa uma coisa muito importante nessa história. Quem de nós aqui não vimos uma história? Será que você não conhece a história da sua família? Da sua descendência? E se alguém perguntasse para você, de que família você veio? Você seria capaz de falar detalhadamente? Quem foram os seus pais, seus avós? Como é que eles viveram? Então, exatamente, irmão, é a história do dia a dia da nossa vida espiritual no Evangelho.
Então isso aí é muito importante, porque muitas das vezes a pessoa chega para você, você conhece a história da sua igreja, aí a pessoa fica completamente solta, sem saber para onde vai. Então, se você não conhece a história da sua igreja, como é que você vai me anunciar a sua igreja para mim? Se você nem sequer conhece a história da sua igreja. É como se fosse uma pessoa solta. Então, ele precisa ter conhecimento da sua igreja. A história, quando veio, quando surgiu, quando começou, quando foi organizada. Então, a pessoa precisa ter conhecimento dessa história, para que possa passar segurança para outras pessoas que às vezes querem participar. Será que na Bíblia não tem a história de Jesus? Tem, você vai ver lá no livro de Mateus, no livro de Lucas, você vai ver a história de Jesus, a descendência dele, de onde foi que ele veio, até o nascimento dele. Tem a história dele lá. Então é exatamente isso, irmão. É uma grande necessidade da pessoa conhecer a sua história. Se você não conhece a sua história, qual é a sua identidade? Entendeu, meu irmão? Então essa é a realidade de conhecer a história da igreja batista, quando ela surgiu, quando ela começou, as organizações, as congregações que se tornaram igreja. Então tudo isso tem uma ramificação. E nós precisamos entender isso, compreender isso. Isso é muito importante na vida do cristão. Quando realmente ele conhece a história da sua igreja. A história da sua igreja, onde ela surgiu, onde ela nasceu, qual é o trabalho, o crédito daquela pessoa. Então isso é muito importante na vida do cristão. Na vida do cristão. Então nós podemos ver que quase sempre está acontecendo uma transformação. Transformação essa que acontece pelo mover do Espírito Santo. Mas pelo mover do Espírito Santo, porque as pessoas estão buscando, estão desejando mudar, estão desejando crescer. E as pessoas pensam que Deus vai fazer isso aleatoriamente. Não vai não, meu irmão. Não vai não, são as pessoas que têm que buscar. Tanto que ele próprio diz: achegai-vos a mim e eu vos achegarei a vós. Então somos nós que temos que nos achegar a ele. Somos nós que temos que crer e buscar o Senhor. Essa é a realidade. E às vezes, um sobressai mais do que o outro. Foi o que aconteceu na igreja dos Mares, do qual o pastor Valdomiro era pastor, pastoreando. O que aconteceu ali? O mover do Espírito Santo. Agora, o mover do Espírito Santo dentro de uma igreja tradicional. Observe, uma grande dificuldade. Então, eles foram obrigados. O próprio liderança da igreja liberou eles, porque eles agora eram diferentes dos outros. Então eles não aceitavam aquilo ali, eles não iam contaminar os outros. Então eles disseram: então vocês vão sair, vão organizar a igreja em outro lugar, mas vocês não podem continuar aqui. Por quê? Uma experiência espiritual. Porque as pessoas ainda estavam cegas, não estavam conseguindo chegar. Eu creio que agora já não é mais assim, já houve um grande